Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 3 da Jornada Astrológica. E hoje a gente vai dar sequência aos ensinamentos que a gente veio construindo ao longo das aulas. Espero que vocês tenham pegado o mapa de vocês e analisado algumas das coisas que a gente trouxe dentro da vida de vocês, dentro da identidade de vocês, que é o mapa astral. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos astrológicos e a leitura de trânsitos no mapa de vocês. Eu vou trazer um mapa específico para que a gente consiga olhar essas questões dentro de um mapa real, um mapa aleatório que eu trouxe, né? Eu peguei o primeiro que me veio aqui, para que a gente consiga olhar algumas dessas questões. A ideia aqui dessa jornada é trazer algumas coisas que são muito soltas de uma forma mais compacta, conjunta. E os aspectos astrológicos são movimentos entre os planetas do céu que trazem muitos efeitos para o nosso mapa. Quais são eles? Atitudes muito viciadas que nós temos, né? Às vezes quando a gente insiste em algumas coisas, comportamentos repetitivos, né? São muito ocasionados pelos aspectos. Quando a gente às vezes conhece pessoas, se dá bem, se não dá, os casamentos dão, não dão certo, o que é isso? Os aspectos que fazem o nosso mapa com o mapa do nosso crush, do nosso cônjuge, da pessoa que a gente tá, namorado, ficante, marido, enfim, não importa. Os aspectos, eles encontram também esse potencial, né, todo. Na verdade, né, gente, se a gente parar para pensar, os aspectos eles fazem uma parte do mapa de linkar, né? De linkar todos esses planetas e dizer a mistura disso tudo, o que sai, né? Como é que fica, tá? Então vamos lá pensar sobre astrologia no âmbito dos aspectos, né? A gente pensar, eu acho que será que tá muito baixo? Eu vou colocar o fone, tá? Para ficar mais alto para nós, tá? Então, assim, o que acontece? Os aspectos vão dizer qual é o tom daquele mapa, dos comportamentos repetitivos, das dificuldades, às vezes, de encarar a realidade, de as fobias, tudo isso vai estar aumentado ou não pelos aspectos. E os trânsitos astrológicos depois a gente vai ver, que é mais no dia a dia. Então, eu quero trazer aqui um aspecto, começando, né, a parte dos aspectos, eu vou colocar aqui, o nosso mapa de hoje. Eu não vou me colocar na tela nesse momento, porque eu quero que vocês vejam aqui, ó, este daqui é um mapa natal qualquer, né, que eu peguei aí. Essa aqui é a legenda desses aspectos. E esses traços aqui no meio são os aspectos astrológicos. Do que está em vermelho seriam os aspectos desarmônicos, que são os desafios a serem superados, né? Então, não é nada que é assim e tem que ser. Mas são pontos em que realmente a pessoa vai um pouco, bate e volta naquilo. Né? Aspectos desarmônicos com a Vênus, comportamentos repetitivos, né? Que a gente tem em relação ao amor e assim por diante, tá? Então aqui no meio está, deixa eu ver aqui, isso. Aqui no meio está o que a gente chama de círculo de fogo, né? Ali é dentro onde todas as coisas acontecem, tá bom? Então deixa eu me colocar aqui pra gente pensar. Vamos lá. Então, nós temos aqui o primeiro momento, o que a gente tem aqui? Deixa eu apagar aqui. Nós temos uma conjunção. Vamos ver aqui o que é a conjunção. Conjunção aparece com esse símbolo aqui, né? Que vocês podem olhar aqui. Aonde que eu olho esse símbolo, Camila? Aqui na legenda. O astrólogo, ele bate o olho aqui e vai fazendo todos esses paranauê aí, né? Mas aqui vocês vão bater o olho, essas aqui são as legendas. Então, ó, o Sol está fazendo aspectos com esses planetas. A Lua, vai descendo aqui a escadinha, tá? A Lua está fazendo quadratura, está fazendo conjunção.
Então, a gente começa olhando aqui a conjunção. A conjunção, o trígono e o sextil são aspectos harmônicos, de fluidez, né, de leveza, de soma, de aumento de algumas características. E o trígono a quadratura e a oposição é o contrário, né? São aspectos que a gente fala que são desarmônicos. Deixa eu só colocar aqui para a gente poder. Deixa eu colocar aqui, né? Então, eu quero trazer de novo que não tem nada determinado, não é nada determinante, tá? A gente vai encontrar uma forma de passar por esses desafios. Então, os desarmônicos são os pontos de tensão, né? Às vezes é difícil passar por aquela prova ali, tá bom? Então, vamos lá. Falar um pouquinho de cada um. E a gente olha ali no mapa e depois a gente já passa para os trânsitos. Vamos lá. Olhando aqui, a gente consegue perceber, então, o trígono, tá? Eu tive que mudar aqui, que eu fiz uma lambança aqui na gravação, mas eu fiquei só me filmando e falei horrores. Então, vou voltar aqui pra gente ver. Então, ó, trígono, tá? Trígono geralmente acontece entre signos do mesmo elemento. Como eu já vi aqui, a gente tem, ó, trígono. Geralmente, tá? Daí, num estudo mais profundo, a gente consegue olhar para isso. Mas, geralmente, trígono é signos do mesmo elemento. E aí, tu me pergunta, olha, Camila, mas a gente consegue ter aspectos só com planetas? Não. Quirón a gente tem aspecto, nó do norte a gente tem aspecto com ascendente, com meio do céu. Tudo isso a gente cria aspecto. Então, a gente pode fazer conjunção com meio do céu, conjunção com ascendente, trígono, tudo isso. Então, trígono são signos que fazem aspectos do mesmo elemento. Então, nós temos aqui Escorpião, Câncer e Peixes, fazendo um aspecto de trígono. Olha, o trígono sempre se liga. Precisa sempre ser do mesmo elemento? Não, geralmente é. Às vezes vai por 1 grau, 2, 3, vai para outro signo. Mas essa é a base, tá, gente? A gente precisa da base. Tanto trígono quanto sextil, qual é a característica deles, gente? A característica deles é da fluidez, movimento. Enquanto a conjunção potencializa, expande, aumenta uma característica, aqui eles aumentam a característica positiva. Eles melhoram, por exemplo, eles potencializam aqui se Urano, deixa eu ver aqui, Urano está fazendo trígono, né? É Urano que está fazendo trígono. Então, ele aumenta essas características positivas, tende a aumentar as características positivas de Urano nesse mapa, né? Então, se Urano não tiver mais nenhum outro aspecto que vai mais tenso, né, que são os aspectos desarmônicos, lá de baixo, né, que a gente viu a quadratura e a oposição, se não tiver mais nenhum deles incomodando Urano, Urano tem um bom posicionamento, né? E vai conversar bem, então a gente vai poder trazer toda essa independência, né? Essa inovação, essa autonomia e autenticidade de Urano aqui, né? Que são as melhores características dele. Para quê? Para dentro dessa área aqui e do meio do céu da pessoa. Eu sei que é bastante coisa, mas o que a gente precisa saber? Que o trígono é um aspecto harmônico que aumenta as características positivas. Como tem um trígono aqui com o meio do céu, o que acontece? Né? Tem graus específicos, né, para cada um, enfim, mas não vamos entrar nisso. Vamos entrar o que acontece nisso daqui. Aumenta essa capacidade de inovação de Urano no meio do céu, que é a carreira. Legal, né? Por isso que eu amo astrologia. É muito bom. Porque a gente tá trazendo inovação, criatividade, novas ideias, autenticidade, né? A pessoa quer sempre trabalhar de uma forma que ela seja ela mesma aqui. Então, isso é muito legal. E aí a gente tem o sextil, né? Que é com signos que têm a mesma função, digamos assim, né? Quente, frio, úmido e seco. Não vou entrar nisso agora, né? Mas o que a gente precisa entender aqui do sextil, ó, o sextil é
é uma, olha aqui, ele é uma estrelinha, tá? Então, a Vênus está com sextil com Saturno, né? A Vênus está em sextil com Saturno, ó. Cadê a Vênus? Vênus. Aqui. Então, a Vênus está em Escorpião, na casa 5 dessa pessoa, fazendo um sextil com Saturno, que é esse menino aqui, tá? Então, essa característica, ela traz uma fluidez, mas Saturno, né, traz mais essa força. Então, pode trazer aqui, às vezes, uma pessoa que tem uma expressão, né, uma estrutura, às vezes, mais difícil de personalidade, de colocar limites, por exemplo, dentro dos relacionamentos, né? Mas, com esse sextil aqui, isso tende a ser desenvolvido, melhorado ao longo da vida, né? Então, o planeta aqui está potencializando, né? No aspecto do sextil, né? Potencializando essa Vênus, né? Aumentando essas características da Vênus, uma pessoa que busca até por relações com pessoas mais velhas ou mais responsáveis, né? Que tragam mais segurança, e também bastante a questão da sexualidade aqui pode ser aumentada, tá? Pode ser um assunto, né? Às vezes uma espécie de retração ou uma pessoa mais inibida sexualmente. Poderia ser também. Então, esses aspectos aqui, eles sempre vão nos dizer coisas que vão estar mais tendem a estar numa energia mais elevada dentro daquele mapa, né? Usando a energia mais elevada dos signos, dos planetas, enfim, mais potentes. Quando a gente vai para uma quadratura, quadratura é esse quadradinho que tá aqui, né? Que vocês conseguem ver. Essa legenda aqui é muito boa para vocês usarem, né? Esse mapa aqui tem várias quadraturas, mas isso é uma coisa natural, tá? Oposições, tem poucas, né? Tem uma oposição aqui com ascendente, enfim. Mas o que é interessante, bacana da gente olhar aqui na quadratura, né? Quadratura da Lua com a Vênus. Quadratura da Lua com a Vênus. Aqui tá a Vênus, aqui está a Lua. Então, quando esses dois meninos aqui, né, tem uma quadratura, a quadratura é um ponto de... é uma tensão, né? É uma... deixa eu colocar aqui o que é a quadratura. Ó, quadratura, signos da mesma qualidade. Então, o que é isso? Signos da mesma qualidade. Vocês lembram dos fixos, dos mutáveis, que a gente falou ontem, dos cardinais, os que começam as estações, os cardinais, os que fixam as estações e desenvolvem os projetos, a estação, o meio da estação, que são os fixos, e depois os mutáveis, que são os que terminam, né, as estações. Vocês lembram disso? Então, é exatamente aqui o que a gente tá falando, né? Essas três modalidades, essas três qualidades fazem aspecto entre si. Quando esses três signos, né, estão em planetas e fazem aspecto, eu tinha me perdido aqui, né? Eu fiquei pensando na morte da Bezerra. Então, quando fazem aspecto, o que acontece? Acontece uma quadratura. Por que acontece uma quadratura com signos que têm a mesma qualidade? Eles estão, na verdade, com os mesmos, não são os mesmos valores, né? São a mesma intensidade, então são intensos, né, naquilo. Então aumenta a intensidade desses aspectos. Então a Vênus em Escorpião, signo fixo, né, de força, de transformação, com a Lua em Leão, aumenta a intensidade do fixo, aumenta a rigidez às vezes, ou aqui pode ser o orgulho, né? Pode ser o controle. Então aqui ele já vai mais para um aspecto mais tenso, né? Porque tem demais, tem muito, né? Tem muito fixo, né? Então ele tem que dar uma quebrada. Então isso daqui, que é a quadratura, é too much, né? É demais. É quando tem muito cardinal, muito fixo, né? Não é no mapa, tá? Mas é quando aquela qualidade está em excesso daquele mapa. E aí esses dois planetas estão nesses signos e fazem
essa força maior, tá? É difícil falar disso aqui simplificado, porque ele é mais intenso, tá? Mas a gente já vai chegar nos trânsitos, depois aqui da oposição. E a oposição, né, muito comum também, é essa, ó, a oposição, né? Lembra dos signos opostos que a gente falou na primeira aula? A gente tem peixes e tem virgem. Então, um é amor, é solidariedade, serve o outro, né? E o outro é disciplina, é organização, é foco. Então, o que que os dois têm que balancear, né? Esses opostos aqui, quando fazem oposição, vamos ver se a gente acha uma oposição. Não tem de planetas que eu queria aqui nesse mapa. Tem aqui com ascendente. Então, eu vou ir atrás disso aqui, tá? Então, quando a gente tem oposição aqui de Netuno com ascendente, né? Mas pode ser com nódo. Não, eu quero com ascendente. Tá. Então, vamos pegar esse daqui mesmo. Então, ó, o Sol com ascendente faz uma oposição. Ai, essa linha tá horrorosa. Gente, a oposição... Ah, Camila, mas não tem que ser... Não tá bem retinho. Porque a oposição, todos os planetas têm uma margem ali de graus que a gente considera como aquele aspecto, tá? Então, relaxe. Tá tudo certo. Então, aqui, isso aqui é uma oposição. E a oposição é fácil lembrar porque é um ponto a outro, ó. Duas bolinhas, liga um ponto a outro, tá? O que que é a oposição? É como se fossem coisas conflitantes, né? Opiniões conflitantes, quando tem duas pessoas, os opostos, né? O pisciano tentando dar a visão dele e o virginiano, quando eles estão cada um puxando a corda pro seu lado. Isso é a oposição, tá? E a oposição acontece sempre como um aspecto em que não é uma tensão tão forte quanto a quadratura, mas é um ponto em que a gente precisa realmente ir encontrando uma forma de lidar com aquele assunto. Por exemplo, aqui, quando a gente tem esse ascendente oposto ao Sol, a gente está falando de uma personalidade, de uma pessoa que quer a liberdade, né? Quer se comunicar, falar com as pessoas, mas também, por exemplo, quer um relacionamento. E ela pode ter uma dificuldade de equalizar isso, tá? Então, de poder focar nos seus objetivos, então às vezes está muito vinculado aos objetivos do parceiro, né? Esse Sol na casa 7 faz muito uma fusão com esse parceiro, tá? Coisas que a gente já falou ontem que a gente está aplicando aqui. Então, basicamente, gente, é isso que eu quero aqui, né? Oposição, signos opostos, né? Então, vai sempre acontecer quando os planetas estão nos signos opostos, né? Quadratura, quando os planetas estão em signos da mesma qualidade, cardinais, fixos, mutáveis, né? Sextil, quando eles estão nessas funções, né? Que é quente, frio, úmido e seco. Mas é um módulo mais avançado ali, mas é pra gente entender que tem um grau específico e isso representa fluidez, tá? Trígono, então, signos do mesmo elemento. É fácil, ó, porque cada elemento tem 3 signos. Então, quando for trígono, são 3 signos, tá? E aqui a conjunção, que tem uma distância específica, mas aumenta, potencializa, é muito maravilhosa, é show de bola, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho esse mapa que a gente tem aqui, né? Então, o que que acontece? A gente começa, aqui é a legenda, né? Aqui a gente tem os elementos, aqui a gente tem as qualidades e aqui a gente tem aquelas funções ali, né, que é ativo, receptivo, yin, yang, mas não vamos adentrar exatamente nisso agora. Então a gente pode ver que a pessoa tem bastante fogo, água, tem menos terra e menos ar, né, e ao mesmo tempo tem muito da qualidade mutável, né, e fixa, tem pouco cardinal, ou seja, para ela tomar a atitude ela demora mais, para ela começar algo, mas depois que ela começa ela vai e termina e vai até o fim, né, e quer ver o fim das coisas. O que que a gente consegue entendendo aqui desse mapa, né? Primeiro, Sol de casa 7, com Marte, Netuno, esse Netuno a gente já considera numa casa 7, então a gente começa já a perceber uma pessoa que tem o quê? Que tem um olhar para os relacionamentos, que ou precisa estar nos relacionamentos, ou tem uma dificuldade, às vezes, de se dissipar das relações, está muito envolvida, né, com as parcerias, que gosta de fazer sociedades, trabalhar em grupos, né, atividades, todas as atividades em grupo,
que tem como sagitariana a liberdade, a animação, né? E muita fé nesses relacionamentos, acredita muito nessas relações, né? Que as relações vão dar certo, que as relações são importantes. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Urano, tá. Urano quadrando a Lua. Que a gente tinha visto. Ok. Deixa eu só fazer aqui para eu poder ver também. Então, o que acontece? A gente tem também aqui esse ânimo, essa força, né? Essa jovialidade muito representada pelo ascendente. Então, a gente fala do eixo do conhecimento. Vocês lembram da primeira aula de Gêmeos e Sagitário? O eixo do conhecimento. Então, essa pessoa quer conhecer, saber sobre as coisas. Então, ela conhece de tudo um pouco. Inclusive, ela tem aqui Mercúrio, que é o planeta da comunicação, em Sagitário, que aumenta. Gosta de tarô, de ocultismo, já deve ter passado por várias religiões. A pessoa é uma curiosa, ela quer não só ler, mas experienciar as coisas, né? Viajar, conhecer. Por isso que Sagitário é muito o signo da viagem, porque ele gosta de experienciar as coisas, de ir atrás das coisas e ver como é que elas funcionam na prática. Então também é uma pessoa que provavelmente tem muitas habilidades manuais, né? Ela gosta de trabalhar com as coisas, até meio que terapeuticamente, porque Gêmeos tem essa característica, Sagitário também, né? Relacionamentos em foco, sociedades, parcerias, uma mente muito objetiva, né? Muito focada. Então, ela rapidamente consegue saber o que ela tem que fazer e muita liderança, porque a gente tem esse Sol de casa 7. Aí a gente começa a olhar um pouquinho para essa Lua, né? Esse Gêmeos traz bastante esses embates, as discussões, né, de situações, uma pessoa muito adaptável, não só comunicativa, mas que lida muito bem com o público, porque a gente tem isso aqui, né, com o meio do céu, que é a popularidade. Então, uma pessoa que se adapta, por quê? São dois signos mutáveis, ó, gente. Se adapta muito facilmente, né? Tem uma característica de se adaptar, e não só se adaptar, como ver para onde ela precisa ir. Tem que fazer tal coisa, a pessoa vai e faz, né? Ela é multitarefa, multitudo. Principalmente profissionalmente. Geralmente mudam muito de profissão ou têm muitas habilidades, podem fazer muitas coisas, né? Mas as habilidades manuais estão bem fortes. Bem fortes por causa desses dois pontos aqui. Então, a Lua e Leão, né? O conforto, o luxo numa casa 2 aqui, reforçando. Casa 2 é uma casa da finança, né? Dos talentos. Então, uma pessoa que tem muitos talentos, e um dos talentos é a criatividade, né? Com essa Lua aqui, é a sensibilidade, tem toda uma parte intuitiva, né? Tem muitos talentos aqui, inclusive em administrar, em liderar, em produzir, né? Produz o que as pessoas têm que fazer, organiza, delega, tá? É uma característica dessa Lua. Essa Lua também é um pouco, bem vaidosa, né? Então são pessoas bem vaidosas, que gostam de ter um estilo, de andar bem vestidas, gostam de investir dinheiro em conforto, tá? Podem ter sim, deixa eu ver até esses aspectos da Lua. Lua quadra Vênus, pode ter uma pessoa que tem dificuldade de fazer um controle financeiro, então ela tem, daqui a pouco ela gasta tudo, né? Mas também gosta de gastar com o quê? Com os prazeres dela, né? Com as coisas que são boas, que são importantes para ela. Também aqui nós temos, vamos lá. Então, o emocional dessa pessoa é o quê? Mais positivo, né? Olha, um Sol em Sagitário, um Mercúrio em Sagitário, né? Pensando soluções, formas práticas, aprendendo muito através do fazer, né? A pessoa precisa fazer para aprender. A Lua em Leão trazendo a criatividade, então olha como uma pessoa pode trabalhar com as mãos de repente, ou com a sua sensibilidade, através de coisas criativas. A arte está muito presente, né? Esse mapa também é bem artístico, bem característico, né? De uma pessoa também com muita sede de conhecimento e de sede intelectual, né? A pessoa gosta da parte intelectual, se atrai pelo intelectual. Então, vamos mais adiante um pouquinho. Deixa eu ver aqui se o microfone está funcionando. Outra característica muito importante aqui desse mapa, que facilmente a gente consegue perceber, né, é a ligação espiritual, né? Netuno em Sagitário. Deixa eu ir voltando aqui, porque senão fica uma bagunça, né? Mas pra gente ir vendo esse Netuno em Sagitário aqui, como é importante, né, para ela, faz parte
do desenvolvimento dela, né? Buscar por uma forma de preenchimento dentro da espiritualidade, das filosofias de vida. Então, essa pessoa experimentou muitas coisas, né? Isso é muito interessante. Outro ponto aqui, relacionamentos, ó. A gente consegue perceber aqui essa Vênus, aí eu venho aqui, vejo tem conjunção com Urano, sextil com Saturno, né? Ele sextil com Saturno, ok. Então, tudo isso vai fechando, né? A gente vai trazendo, ó, se tem uma conjunção com Urano, o que significa? Que aumentam, que somam, né? Aqui a casa 5 é uma casa dos prazeres, então uma pessoa que gosta de viver bem, né? Com as coisas boas, tem uma casa de autoestima, em que talvez a pessoa tenha que estar sempre aqui se reinventando internamente, né? Buscando formas de se encontrar, de se conhecer. E digo mais, né? Aqui, não só a gravidez inesperada, enfim, né? Ou a gente vai falar um pouquinho da gestação aqui, mas também os relacionamentos, eles podem trazer muita a questão, ainda mais pelo Sol com Marte, a gente traz muito essa questão dos rompimentos, né? De romper também drasticamente e aqui começar relacionamentos do nada e terminar de formas abruptas, né? De formas muito fortes e também inesperadas. Então, é uma pessoa que tem uma vida, a gente consegue ver que a vida amorosa dela é movimentada, né? E que ela é um ser bem relacional e gosta de lidar com pessoas e lidar também com a vida afetiva dela, sempre com dinamismo. Então, é uma pessoa bem independente, né? Que gosta de fazer por si. É aqui que ela sente prazer quando ela realiza e ganha até o dinheiro dela e faz as coisas por ela mesma, tá? Mercúrio a gente já falou um pouquinho, aqui a gente tem esse Júpiter, né, que sempre auxilia aqui para a entrada de dinheiro, né, o dinheiro entra de formas diferentes, né, esse dinheiro ele vai acontecendo na vida da pessoa de diversas formas, às vezes a pessoa já nem sabe mais da onde está ganhando tanto dinheiro, né, ou às vezes está apertado, porque essa lua ela traz bem inconstante a entrada de recursos, né, tem que ser sempre algo que a pessoa tem que trabalhar. Mas essas pessoas geralmente assim, com lua em leão, tem muitas coisas da abundância, do fazer e do universo traz, eles são generosos, né? E esse Júpiter aqui aumenta, né? Aumenta toda essa força dessa generosidade, né? Da sensibilidade, da criação e também, né, de emocional, né? Que a pessoa precisa, inclusive se o dinheiro falta, o emocional vai lá no pé, né? Isso aqui é o calcanharzinho de Aquiles dessa pessoa. Então, a gente tem uma Quirón em Touro, ó, falando sobre autoconfiança, né? Sobre confiar nas pessoas, nos círculos de amizade, que é a Quirón, que a gente pode falar mais adiante. E aqui os principais aspectos para mim é essa Lua quadrando Urano, né? Falando um pouco aí de uma instabilidade, né, desse emocional mais tenso, né, esses rompantes emocionais, pode ser uma pessoa que é até mais explosiva, tá, um temperamento mais explosivo, assim, vai enchendo o copo, quando explode, sai da frente, né, tem esse ponto de tensão mais forte. Bom, isso aqui foi uma leitura basiquíssima pra gente ir entendendo, né, como é que funciona. Eu não vou entrar nos nodos aqui, né, nem na roda da fortuna, nem nos nodos. Deixa eu apresentar eles aqui para vocês. E aqui tem um planeta que eu não falei, gente, que é Plutão, olha aqui. Isso aqui, deixa eu só falar, aqui é o nó do norte, ou seja, sempre do outro lado vai estar o nó do sul. O nó do norte não significa que vai estar sempre no norte, tá? E aqui, a roda da fortuna, o Quirón, que é a nossa ferida de alma, né? A Lilith, que eu tô estudando umas coisas aqui para poder trazer para vocês de Lilith, de relacionamento afetivo, que vai ser bem legal nesse mês ainda. E Plutão. O que é Plutão, gente? Plutão é a transformação, é o desapego, ele passa e transforma. E aquela área que a gente tem Plutão na nossa vida, como eu falei ontem, sempre vai ser uma área em que a gente precisa olhar profundamente, que sempre vai vir, tô bem, tô tranquila, daqui a pouco vem outro ensinamento e pá! Achou que tava bem, vem aqui, né? E ao mesmo tempo isso serve de muita cura, a gente tá sempre evoluindo muito com Plutão,
nessa casa. Então, a casa que Plutão tá, qual é a casa aqui, gente? É a casa 4. E o que isso significa? Casa 4 em Plutão significa, às vezes, uma infância não tão estável, então uma infância mais difícil, podem ter sido embates, ou pode ter sido coisas emocionais, feridas, coisas mais profundas da pessoa, que marcaram muito ela, né? E aqui está muito relacionada, ó, Plutão está fazendo aspecto com, ó, porque são signos do mesmo elemento. Lembra? Signos do elemento ar, qual é o aspecto que fazem? Trígono. Então, eles estão fazendo trígono aqui. Plutão com ascendente e Plutão, como é que eu vejo? Porque eu boto aqui, ó, aqui com Netuno e depois também com Marte. Tá certo. Então, o que vai acontecer, tá? O que é interessante a gente pensar? Que esse ponto, Plutão ascendente, vai trazer para a pessoa questões de expressão. A pessoa, para se expressar, né? Quando ela vai se expressar, ela pode estar, né, muito reprimida, né? Então, ela pode ter sido reprimida na infância, por exemplo, ou na pré-adolescência, ali, reprimida a se expressar, a trazer o que ela tinha, né? O que ela tinha a falar. Enfim, entre outras coisas, né? Dentro desse núcleo familiar. Então, basicamente, né? A gente já tem uma ideia aqui de como funciona. Vocês veem como é importante a gente saber os planetas, aquele efeito, né? Ver como eles têm impacto na casa 4, que a gente falou ontem, na casa 7. Então, esses impactos a gente vai pegando na prática, de olhar, observar, ler, reler, ouvir as aulas, pegar o nosso mapa, pega o teu mapa e olha aqui, né? Para você conseguir entender o que está te trazendo. E o outro ponto que eu quero falar são sobre os trânsitos, né? O que acontece aqui, gente? Os trânsitos sempre vão acontecer, a gente não muda de mapa, tá? Os trânsitos que afetam o nosso mapa. Vai sempre acontecer aqui na parte de fora. Como assim, Camila? Eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo abrir aquela tela. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo. Não, ele bugou aqui. Então, ó, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Que os trânsitos vão ficar aqui fora do mapa, tá? Então, por exemplo, vocês vão ter o Sol. O Sol, onde é que tá o Sol agora, tá? Em Escorpião, não tá? Então, o que vocês vão fazer? O Sol tem Escorpião, que é o foco, que eu tenho que olhar, né? E ele muda todo mês. Cada 30 dias ele muda de signo, né? Não é o mês inteiro, o ano inteiro de escorpianos. É escorpianos, depois é a vez dos sagitarianos e assim por diante. Então, aqui fora, o que acontece? A gente tem o Sol aqui, ó, passando por aqui, né? Ele vai seguir para lá. Então, esse Sol aqui, o que a gente vai ver? Vamos pensar, o Sol tá onde? Eu até fiz uma colinha aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, o planeta mais o signo mais a casa. Ó, planeta, o Sol mudou de signo. Para onde ele foi? Escorpião. Ok? O que significa esse signo? O que significa o planeta Sol? O Sol significa a identidade, o foco, que seria aqui no mês para onde eu tenho que olhar. Ok, então Sol significa isso. E o signo que o Sol tá, Escorpião, cura, transformação, emoções indo à tona para serem vistas, curadas, transformadas. Ó, emoções, cura, transformação. Então, o significado, isso tudo, ó, o significado dos planetas tem no nosso material, o significado dos signos e o significado das casas. Aí vocês conseguem, nesse final, montar, né? Montar os trânsitos. Eu não vou conseguir aqui ir em todos os trânsitos, mas conseguir entender que o Sol, que é o foco, para onde eu tenho que olhar, né? Em Escorpião, ó, eu tenho que olhar para uma transformação, para uma cura que eu tenho que fazer, beleza? Aonde? Onde é que eu vou fazer isso? Aí, aqui, câmera. Onde é que eu vou fazer isso? Na casa
que eu tiver escorpião no meu mapa. E aí, qual é a casa aqui? Vamos procurar o símbolo de escorpião. Escorpião tá aqui. Então, é nessa casa, é na casa 5. E o que está acontecendo? O Sol está aqui, passando aqui fora. Hoje, dia 5, Marte entrou em escorpião, ou seja, Marte, o planeta da ação, né? De como eu ajo, que também é mais belicoso, ou seja, ele é mais da treta, né? Mais de conflitos e tal. Ele é um ponto um pouco mais tenso. Entrou em escorpião, signo de transformação. Então, ele traz um desafio para ser transformado, que a gente haja a favor da nossa transformação. Também aonde? Casa 5. Qual é o significado da casa 5? Pode ser com os filhos, né? Se a gente tiver... bom, deixa eu finalizar aqui pra gente ver. Pode ser com os filhos, pode ser nos relacionamentos. Então, ó, cuidado às vezes, né? A gente se apaixonar loucamente por alguém, já ir com sede ao pote. Às vezes que tá muito linkado aos prazeres, à vida externa, poder olhar de repente mais para o espiritual, né? Ou para as questões mais internas. Filhos, às vezes isso pode mudar, refletir na relação com filhos, né? Se tem algum ponto já mais de conflito, pode agravar, como que a gente transforma isso, como que a gente olha para isso que acontece dentro da gente com esses filhos, tá? São essa série de coisas. Então, por isso que o mapa de trânsitos, eu não consegui abrir aqui, gente, mas o mapa de trânsito sempre vai acontecer aqui fora, tá? Os trânsitos. E o que eu quero trazer para vocês em relação a isso? Que vocês vão sempre juntar esses 3 pontos. O que significa o planeta? O que significa o signo? O que significa essa casa? Só que não é qualquer casa. A casa, essa parte aqui, é no mapa de... Ai, gente, a coordenação motora não foi muito estimulada, né? Ó, significado da casa, entende? Então, daí tu vai pro teu mapa e olha qual é o significado da casa no teu mapa, né? Como é no teu mapa, onde é que tu tem aquele signo que tá transitando no céu? Depois o Sol vai vir para Sagitário. Qual é... Aí que eu quero trazer para vocês, qual é o significado do Sol? É o foco, onde é que eu tenho que olhar para quê? Para Sagitário. Então, liberdade, onde que eu tenho que botar meus objetivos, onde que eu tenho que ser mais otimista, leve, o que eu tenho que aprender. Que casa que eu tenho? Essa pessoa que tem na casa 6. Poxa, é no emprego, no meu dia a dia, vou ter que começar a fazer uma atividade física. Entende? Só que assim, o que eu quero deixar muito claro para a mente de vocês é que isso aqui é um trabalho de um exercício. Imprime o mapa, olha, acontece alguma coisa, né? Tu está lá no meu Instagram ou em outros Instagrams de astrologia, tá acontecendo alguma coisa que a gente sempre traz, né? Eu trago ali os eventos do mês. Olha e pensa, bom, isso aqui é o que está acontecendo, né? Esses planetas vão se movimentar, vão mudar de signo e aquela casa vai estar em foco. Então tu começa a tomar conhecimento do que aquilo está alterando no teu dia, o que está mudando. Vocês acham que não transforma a gente dizer que, poxa, casa 5, os filhos, a nossa autoestima, como é que a gente se diverte? Às vezes uma pessoa que é mais retraída aqui, né, tem que olhar para essa questão do divertimento. É óbvio que quando ela tem o conhecimento de que isso daqui pode mudar ela, né? Que ela pode olhar no mapa dela e aplicar isso no dia a dia, fica muito mais fácil saber o que está acontecendo para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode só observar para depois tentar mudar. Então, a parte dos trânsitos é muito importante. A gente pode tirar um mapa dos trânsitos, se vocês querem saber agora o que está acontecendo no mapa do céu, no céu como um todo, no mapa de vocês, vocês conseguem tirar no astro.com. No astro.com tem uma parte só ali de mapas gratuitos e tem o mapa atual. E vocês vão ali e tiram o mapa com trânsitos. Mas, se vocês tiverem só o mapa de vocês e quiserem acompanhar a partir de agora, vocês conseguem ir identificando à medida que os planetas vão mudando. O Sol muda a cada 30 dias. A Lua muda a cada 2 dias e meio de signo. Então, a Lua é mais difícil, mas a gente pode ir entendendo, ó, vou controlar ela mais ou menos um mês para saber como é que eu tô me sentindo, como é que eu... Porque cada pessoa vai ter um signo numa casa e vai se sentir de uma forma. Porque, né? Então, é importante pensar muito sobre como que é pra mim isso. Então, Vênus e Mercúrio a cada 30 dias mudam. Junto com o Sol, né?
Marte um pouco mais, 2 meses, por aí. E aí, e outra pergunta, Camila, mas por que às vezes, por exemplo, agora Marte vai mudar, né? Ou a Vênus vai mudar e vai até março do ano que vem ser só 2 meses? Por quê? Porque quando o planeta retrograda, faz essa revisão, né? Vai para trás, que a gente fala na astrologia, esse ir para trás possibilita que ele fique mais tempo, porque tem o tempo dele voltar e depois dele ir de novo. Então ele fica mais tempo naquele signo. Áries ficou muitos meses, né? Marte ficou muitos meses em Áries, né? No ano passado, início desse. Então tem muitas pessoas que nasceram, né? Com esse Marte em Áries, num espaço muito longo de tempo. Então o que vai depender, o que vai mudar vai ser as retrogradações. As retrogradações vão dizer quanto tempo, de repente, aquele planeta ia ficar 1 mês, fica 2, 3, porque ele volta alguns graus, depois ele começa o movimento direto de novo, estaciona e vai pra frente. Então, por isso que às vezes pode ser mais que isso, tá? E depois, o que mais importa além disso, Saturno, né, que fica 2 a 2 anos e meio, então são pontos de desafio, né, aquela área tá sempre sendo desafiada ali. E Júpiter, que é sempre a abundância, ele fica ali 1 ano, então aquela área tá tendo oportunidades, facilidades dela melhorar, aumentar, se desenvolver, né? E depois Plutão é muito lento, Netuno é muito lento, Urano é um planeta que fica 7 anos em cada signo, né? Então tu tem 7 anos naquela casa ali trazendo surpresas, coisas, oportunidades novas, né? A partir dessas surpresas, dá uma tirada de zona de conforto. E, gente, basicamente, né? É isso. Sei que é bastante conteúdo, né? Quando a gente vai assimilando os trânsitos, né, também. Então, eu sugiro que peguem o mapa de vocês e comecem a perceber. Hoje, dia 5, Marte foi para Escorpião. Peguem o mapa de vocês e vejam onde é que vocês têm Escorpião. Façam esse exercício. Onde é que eu tenho Escorpião? Qual é o significado de Marte? Como eu já falei aqui, qual é o significado de Escorpião? Transformação, cura. Marte é a ação, o movimento, a energia, às vezes a ruptura, as discussões, né? Ele é mais bélico, mas pega o Marte, pega o Escorpião. E que casa que ele tá no teu mapa? Procura qual é o significado dessa casa, tem no material que eu já enviei, se não vai na internet, vê uma forma de conseguir trazer isso pro teu dia a dia. E aqui não é que vocês têm que fazer isso e tem que ser do meu jeito, mas vocês vão sentindo como que isso se aplica na vida de vocês, tá? Então, se vocês quiserem no astro.com, tem vocês passam o astro.com para o português e vai aparecer ali os significados, né, desses astros. Então eles vão ficar sempre aqui fora, tá, no astro.com. Então vai ter a lua, aí depois a lua daí já muda no outro dia, daí vai ter o sol, aí tu vai ter Marte, aí tu vai ter a Vênus, tá? Vão ficar tudo aqui fora. Geralmente mapas de trânsito, né, geralmente nunca vi de outra forma, tá? Os trânsitos ficam aqui fora nos dizendo, ó, aqui dentro a pessoa é assim, mas fora tá afetando de tal maneira, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixem as dúvidas aqui embaixo, né? Mais uma vez eu agradeço vocês estarem nessa jornada comigo, foram 3 dias de bastante conteúdo, eu tentei trazer de uma forma mais descomplicada possível, para que vocês consigam ir trazendo a astrologia para o dia a dia de vocês, para a forma como vocês observam a vida e se observam, a partir dessa identidade que a gente ganhou do céu, que é o nosso mapa astral, que tem muito conhecimento a vida inteira. Eu até hoje pego o meu mapa, olho, né, de cabeça eu sei, né, a maioria das coisas, mas eu sempre olho para a gente ter uma outra noção daquilo, para olhar com outro olhar, e eu sugiro que vocês tenham eles assim, ele na mesa de cabeceira, para sempre, não é justificar, não é botar culpa, né, que é isso uma coisa que eu acredito muito, que tem um estereótipo da astrologia, não é para terceirizar a culpa, bem pelo contrário, é para você olhar o que o céu tá pedindo de você, exigindo da sua vida naquele momento, tá bom? Então, meu super beijo para vocês, muito obrigada pela presença digital, gravada, mas assim possível, né, e a confiança no meu trabalho. Até a próxima jornada!